que o olho não viu, nem ouvido ouviu. É o que Deus tem preparado pra você. O que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Eu sei em quem eu tenho crido. O que o olho não viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado pra você. O Que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não pode se ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Eu creio que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão, mesmo assim eu confiarei em ti. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão, e mesmo assim eu confiarei em ti. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Você não tem noção. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Olá, que bom que você chegou até aqui. Bom, quero te dizer que a mensagem que eu quero te transmitir hoje é um pouco de tudo que o teu cliente passa para chegar até a aquisição do seu produto ou do seu serviço. Então, é de extrema importância para que você mapeie todo esse processo e consiga consertar e ajustar probleminhas que você tenha em cada etapa dessa, que possam fazer com que o seu cliente de fato fidelize ao seu produto, ao seu serviço, e que seja um cliente que compre sempre de você, tá? Então vamos lá? Antes de começar,
quero compartilhar uma palavra. Em Romanos 12:2, na Bíblia fala: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, a nossa transformação, ela ocorre quando a nossa mente passa por uma renovação. E é por isso que a cada dia é importante que você se alimente do Espírito. Se você não está no grupo da mentoria, que está aqui na descrição desse vídeo, entre e lá a gente compartilha uma playlist que foi criada por mim para a mentoria, que é uma playlist de louvor e adoração. Então, se a cada dia você ouvir, mentalizar, falar com Deus um pouco sobre a sua história, compartilhar os desafios, os seus medos, você vai ter a sua mente renovada e, consequentemente, você vai conseguir dar esse novo passo na sua vida. Então, antes de começar a falar sobre a jornada do cliente, eu vou orar mais uma vez, como de praxe nas nossas aulas. Então, ore comigo também. Senhor, obrigada por mais esse dia, Pai. O Senhor sabe que muito têm sido os obstáculos que eu tenho passado, que nós temos passado para evoluir, para chegar nesse próximo passo em caminho daquilo que Tu desejas para a nossa vida, daquilo que Tu tens como propósito para nós, Senhor. Te peço que elimine todas as distrações que possam acontecer no meio do caminho e que possamos verdadeiramente evoluir em todo esse processo, que consigamos transformar a nossa mente, renovar pelo Espírito, pela fé e que possamos estar juntos apenas de pessoas de fé e que o Senhor nos livre daqueles que impedem, de certa forma, esse nosso crescimento, Senhor. Eu te peço pela vida de cada um que me assiste aqui hoje, Senhor, que Tu possas estar individualmente agindo na vida deles, fazendo com que todas as barreiras dos medos, das inseguranças sejam rompidas e que eles consigam, de fato, sair dessa prisão que têm vivido. Porque se a mente deles não for transformada, Senhor, eles não vão conseguir se renovar. Então eu te peço, Pai, trabalha, Senhor, na vida de cada um aqui, que possamos, no final, alcançar aquilo que é o verdadeiro propósito que Tu tem para as nossas vidas, Senhor. Obrigada por mais esse dia. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre a jornada do cliente, que também é chamada como Customer Journey. E o que é a jornada do cliente, né? Toda a interação que um cliente tem com a sua empresa, desde o momento em que ele ouve falar da sua marca até a compra real e a interação pós-compra. Então, é a trajetória para que essa pessoa realmente se consolide como um cliente seu. Então, isso é muito importante na elaboração da experiência do cliente, porque quanto mais agradável, personalizada e completa for essa jornada, mais esse cliente vai estar certo e confiante de adquirir o seu produto ou serviço. Então, é muito importante que a gente consiga descrever o passo a passo dessa jornada dentro da nossa empresa, dentro do nosso negócio, ainda que você seja uma marca pequena ou ainda que você venda um serviço único, enfim, existem etapas, que é o que a gente vai falar aqui, que vão fazer com que esse cliente lá no final decida comprar ou não o seu produto. Então, quais são as fases da jornada do cliente? Então, a gente tem a fase do aprendizado e da descoberta, do reconhecimento do problema, da consideração da solução, da decisão de compra ou conversão e a fase do pós-venda, que é quando você vai interagir com aquele cliente após ele ter adquirido o seu produto ou serviço. Então, vamos à primeira fase, que é de aprendizado e descoberta. Nessa fase, o objetivo é atrair clientes, então podem ser utilizadas estratégias de marketing. Ela é o topo do funil e o cliente entende que tem um problema. Então, às vezes, é como você tá lá, rolando na sua rede social, né? E, de repente, surge um serviço, por exemplo, dentro do meio estético, né? Preenchimento labial.
que é algo que você andou falando com os seus amigos e o algoritmo entende que é uma dor sua. Então, naquele momento você entende, nossa, isso aqui é algo que eu gostaria de fazer ou isso é algo que está me incomodando. Então, muitas vezes os criativos, as artes vão envolver a dor e então, normalmente, se a gente estiver utilizando esse mesmo contexto, vai chegar a você alguma mensagem como eu não tenha lábios volumosos ou você se incomoda com o fato dos seus lábios serem mais finos, por exemplo. Então, isso é uma dor, né? Então, nesse momento, que seja por um patrocinado ou por uma postagem em orgânico, você entende que você tem esse problema, né? Então, são diversos problemas. Então, um tipo de roupa que você costuma comprar vai aparecer para você diversas vezes, né? Então, o problema eu preciso daquela roupa, é algo que tem faltado para mim. Então, dessa maneira, você vai sempre entender que você necessita disso, né? Então, essa é a fase de entendimento do problema e a fase de atração, da descoberta, né? E atração dos clientes. Então, exemplos, pesquisas no Google, as mídias que falam das dores, grupos de comunidades ou patrocinados. Em seguida, né, há o reconhecimento do problema, que é quando o consumidor reconhece o problema ou a dor, seja ele pessoal ou empresarial. Por exemplo, se a gente está falando de um nicho empresarial, né? Não consigo liderar os meus funcionários. Tenho dificuldade em liderar os meus funcionários. Pode ser que apareça para essa pessoa algo como aprenda sobre gestão, lidere melhor a sua equipe, cursos nesse sentido. Então, quando ele pesquisar no Google, que seja, ele vai encontrar produtos que vão promover aquela solução para ele. Então, nesse momento, é o momento em que o consumidor ele reconhece que ele tem um problema. Então, ele vai buscar mais profundamente por locais ou conteúdos que solucionem aquele problema. Então, nesse momento, se você fez uma abordagem, por exemplo, de captação de clientes, e esse cliente chega até você e você usa estratégia de atendimento, né, falando ali daquele produto, ele com certeza é o momento em que ele vai procurar por concorrentes. Então, ele vai fazer uma pesquisa de mercado e nessa hora é a hora da competição. É a hora em que ele vai decidir se vai escolher entre você ou outro concorrente. Então, aí ele identifica quais são as possíveis soluções para o problema dele. Então, é nesse momento que, na próxima etapa, ele vai considerar se é melhor ele resolver o problema dele, se você tem, de fato, a melhor solução do que outras pessoas que oferecem a mesma solução, tá? Então, o cliente já sabe a solução para o problema dele e está em fase de consideração. É aqui que ele avalia entre diferentes concorrentes do seu serviço. Então, ele avalia preço, avaliação de outros clientes, resultados. Então, aqui, quem tiver o melhor portfólio, quem apresentar melhor o produto ou o serviço, vai ganhar. Então, ele presta atenção na experiência de outros clientes e algumas ações podem ser decisivas, como as ofertas, o envio de cases ou resultados, depoimentos, o atendimento do cliente. Então, aqui é quando você precisa amarrar esse cliente a você, principalmente levando em consideração o atendimento, né? É essa questão do gerar a intimidade, criar um relacionamento com esse cliente, mostrando que você é solidário à dor dele e que você deseja solucionar o problema e que você é a única opção para ele, tá? E então ele decide se ele vai comprar, que é a etapa de decisão de compra ou conversão. Então, como empresa, você é a melhor opção para resolver o problema ou a dor do consumidor. E nesse momento ele decide comprar de você. Então, o seu atendimento, tudo que você mostrou foi tão excepcional que ele escolheu você e não outros concorrentes. E aí esse cliente ele vai ou adquirir o seu produto, se for algo digital, ou ele vai chegar até você para fazer um serviço com você, né? Então é nesse momento que ele precisa viver essa experiência e que você precisa ser assertivo com tudo que foi informado durante o atendimento. Então, durante o pré-atendimento, no caso, né? Então, tudo que você informou que fez ele adquirir aquele produto, você precisa ser fiel à sua palavra e entregar
o melhor resultado que você puder para aquele cliente. Então lembre-se sempre disso. O que você faz precisa ajudar ou transformar, ajudar pessoas ou transformar vidas. Então, no momento em que um possível cliente ele entende que você dá o seu máximo todos os dias, ou que você é extremamente realizado no que você faz e, consequentemente, você se esforça ao máximo para entregar o melhor para ele, o melhor resultado para ele, certamente o seu esforço vai ser um diferencial para aquele cliente estar com você. E estar não só uma vez, mas estar diversas vezes, tá? Então, manter sua marca como prioridade na vida do cliente ou consumidor vai fazer parte do pós-venda, né, que seria a última etapa. É o momento de fidelização do cliente, é o momento de nutrir o cliente com conteúdos ou informações que o atraem. Então, mantê-lo lembrado, que é quando a gente faz possíveis recaptações daquele cliente, né? Então, se a gente estiver falando de um produto, às vezes você tem um produto só, mas você pode ter um outro produto que esteja associado a esse primeiro produto que o cliente adquiriu, e no momento em que ele vê que esse primeiro produto ele é excelente, que tem de fato transformado e solucionado um problema dele, ele vai adquirir um segundo produto seu. Então, o atendimento, não é, a experiência que ele teve vai fazer com que ele adquira diversos produtos ou serviços que você ofereça a ele, porque ele quer estar mais com você. Então, o fato do comprar ou adquirir o seu produto acaba sendo apenas um motivo para ele viver constantemente a experiência de estar com você, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre como melhorar a jornada do seu cliente. Então, essa jornada, ela não é uma coisa engessada para qualquer empresa, para qualquer pessoa, né? As jornadas podem variar de empresa para empresa. E é claro que quem tiver uma jornada definida da melhor forma, pensando na experiência do cliente, com certeza vai obter mais resultados de vendas e, consequentemente, mais faturamento. Então, quais fatores, né, que podem fazer com que você mude algo na sua jornada hoje? A sua página de divulgação ou rede é atraente? Pense um pouco nisso. Se você se coloca no local do consumidor, quando você entra na sua página, ela te atrai? Ou você olha a página de outra pessoa que faz o mesmo que você e é mais atrativo? Os usuários estão interessados em permanecer e explorar o seu produto, né? Você vê com constância pessoas comentando ou pessoas investigando mais sobre o seu conteúdo? Eles são bem informativos? Você acha que se alguém te procura para esse serviço, ele está muito bem esclarecido ali? Mais na frente a gente vai falar sobre gatilhos mentais e existe um gatilho que se chama especificidade. Então, quanto mais específico você é no que você faz, mais as pessoas tendem a comprar o seu produto ou serviço. Então, quanto mais detalhes você fala sobre isso que você faz, mais você esclarece as dúvidas do consumidor e ele tende a comprar mais rápido de você, porque é tudo muito bem informado, porque, por exemplo, a sua rede, ela informa muito bem sobre aquele produto ou serviço, tá? Como é seu tempo de resposta? Você faz uma interação no Instagram, nos stories, cria uma caixa de perguntas, ou você indaga, né, em uma legenda de um post no feed um cliente para responder e ao mesmo tempo ele responde e você demora horas para responder. Qual o tempo que você presta, assim, que você para da sua vida para responder aquilo que você interagiu com o seu cliente? Por que eu falo isso? Porque normalmente, assim que a gente cria uma enquete, que a gente posta uma foto que faz com que as pessoas interajam naquela foto, naquela mensagem, o mais importante é que você responda nos primeiros minutos, isso vai aumentar o seu engajamento também. Então, qual é o tempo de resposta que você traz a ele? Ou mesmo até no WhatsApp, né? WhatsApp Business, o empresarial. O cliente fala com você, em quanto tempo você vai responder? Lembre-se que quanto mais você demorar, ele está pesquisando por concorrentes. Então, quem mostrar a solução primeiro e da melhor forma para ele, ele vai comprar.
Você direciona seu cliente para uma resposta, para uma conversa particular via WhatsApp. Então, o seu cliente chegou lá no Instagram, no Facebook, né? Você convida ele a conversar com você. E qual forma você faz isso? Esse é o nosso número, entre em contato. Nesse momento, você pode perder o seu cliente. Se ele não estiver atento naquele momento, se ele estiver fazendo outras coisas, ele vai ignorar sua mensagem. Então, peça a ele o contato dele, peça para sua equipe ou você entrar em contato e então redirecionar uma conversa particular com ele. Nesse momento que ele chega no seu WhatsApp, seja por indicação, seja pelo link que ele clica no seu Instagram, enfim. Nesse momento que ele chega no seu WhatsApp, o atendimento dele, ele é robotizado ou ele é personalizado? Cuidado com esses robôs, né? Essas ferramentas de robô. Isso torna o serviço muito automático. Então, o consumidor, ele cansa, ele acha desgastante. Então, assim, às vezes ele quer falar sobre o assunto e o robô fica repetindo o outro. Então, o mais interessante é que, de fato, ele caia até lá e que ele seja atendido por uma pessoa que personalize o atendimento dele. Então, olá, primeiro, qual que é o seu nome? Deixa eu entender um pouquinho mais sobre você. Então, antes de passar um orçamento para falar sobre o produto, crie um relacionamento com o cliente, entenda a dor dele, né? Então, personalize esse atendimento. Você identifica o problema do seu cliente na conversa e intensifica esse problema? Isso é importante, né? O cliente chegou até você com uma dor. Qual é essa dor? Né? Então, se você sabe que você tem a solução para aquele problema, antes de entregar a solução de cara, intensifique essa dor. Então, eu cheguei até você porque rugas na testa me incomodam. Nossa, Gabriela, realmente, rugas na testa incomodam muitas pessoas, não é só você. E aí, nesse momento, você está mostrando para ela que é uma dor comum, que muita gente se incomoda e que, inclusive, diversos clientes seus já relataram aquilo e que se satisfazem com a solução que você entrega a ele. Então, nesse momento, mais uma vez, eu não vou de cara falar sobre o meu produto ou serviço, eu vou gerar valor nesse produto ou serviço. Então, quais as estratégias que eu treino na minha empresa que são um diferencial para ele escolher a minha e não outra? Então, também faz parte da experiência do cliente e da geração de valor nesse serviço ou produto que você tem. Então, você mostra outros depoimentos, é aí que você entra com a prova social, que a gente também vai falar no próximo conteúdo, que é aumentar a geração de valor mostrando cases de sucesso que você obteve com outros clientes, tá? Então, nesse momento, ele está conversando com você e com outras pessoas que também têm soluções similares. Então, o máximo que você obtiver de conteúdo, de informação para fazer ele ter essa escolha é o importante nesse relacionamento com o cliente, tá? Então, fale sobre a experiência de outros clientes, mostre cases de sucesso. E quando esse cliente chega até você, beleza, conversamos no WhatsApp, agora eu decidi que eu quero você. Quando ele chega no seu ambiente, se você presta um serviço ou se você vende um produto físico, quando ele chega até você, como ele é recebido? Você chega, recebe na porta, você conversa sobre como ele está naquele dia. Quando a gente fala em quebra de objeções, o atendimento do cliente ele vai começar desde o momento que ele clica na sua rede até o momento que ele pisa no seu estabelecimento. E quando você tem todo um processo de triagem dentro da sua empresa, seja ela qual for o produto ou serviço que presta, você vai quebrando objeções no momento em que você recebe o cliente. Então, às vezes ele está num dia ruim, aconteceu alguma coisa no meio do caminho, ele recebeu uma notícia ruim. No momento em que o funcionário que recebe ele começa a conversar, ele vai relaxando, você oferece um café, você oferece um bolo e nesse momento se ele chegou tenso, ele já começa a relaxar. Então, o seu ambiente, o seu espaço cria essa referência para ele. Quando eu estou aqui, eu fico muito mais tranquila, eu esqueço dos meus problemas. Então, esse já é um grande passo na experiência que ele vive com você. Então, óbvio que os seus funcionários, eles têm que estar extremamente alinhados com esse pensamento, né?
Então, se o seu funcionário chega em um dia ruim, é importante você conversar com ele. Olha, eu sei que não é um bom dia, mas tenta esquecer os seus problemas, deixa em casa. Agora que você está aqui dentro, vamos entregar o nosso máximo, entregue o seu máximo para o seu cliente. É isso que eu tento fazer dentro da minha sala, é isso que você tem que fazer fora da minha sala. A forma como ele vai chegar lá dentro da sala para mim vai ser completamente diferente de acordo com a forma que você recepcionar ele para mim antes. Então, crie toda essa estrutura de relacionamento do cliente. E como tornar a experiência do seu cliente memorável? Então, quando ele chega no seu estabelecimento, né, ele tem a percepção de algumas coisas que remetem que aquele lugar é especial. Por exemplo, eu falei da pessoa do funcionário que o recebe, ao mesmo tempo ele pode lembrar do aroma do ambiente. Hoje aqui na clínica a gente tem uma essência que já virou uma característica do ambiente. Então, ela fica na recepção, fica nas salas de atendimento. Então, o aroma gera uma percepção de valor também. Então, o que você oferece? Você quer um cafezinho hoje, você quer um cappuccino especial, você quer um bolo, a gente tem essas duas opções. Então, o máximo que você tornar aquele ambiente favorável para o seu cliente, mas ele vai querer estar aqui. Então, às vezes, ele volta para você pensando assim, nossa, eu vim desejando aquele cappuccino. Pensa a percepção de valor que você gerou na mente dele. Então, consegue entender que diante de todas essas etapas, o preço não vai ser relevante, ele vai realmente comprar independente do preço que você coloque, que é algo que a gente vai falar na próxima conversa. Tá? Então, mentalize tudo isso, tente escrever e responder essas perguntas, né? E qualquer dúvida eu me coloco à disposição lá no meu Instagram, @doutora Fernanda Figueiredo, me chama no direct que eu posso te ajudar também, tá bom? Então, vamos lá. Como, então, atrair mais e vender mais? Então, pensando dentro do seu negócio, melhore a experiência do seu cliente. Faça, né, toda essa jornada, todo esse processo, responda todas essas perguntas e como você pode melhorar a experiência dele. Se coloque no local do consumidor, tá? Atraia novos clientes dessa forma. Então, o cliente que vive uma excelente experiência, ele indica mais clientes, concorda? Então, isso vai atrair mais clientes, independente de você patrocinar campanhas. Ajude-os a identificar seus problemas. Então, esse cliente chegando até você, identifique, saiba qual é o problema que ele está vivendo e então demonstre que você tem a solução para aquele problema. Então, não só você tem a solução, como você tem a melhor solução. Então, você vai fomentar a ele a compra do seu serviço e do seu produto. Então, nem adianta ser em outro lugar, porque a sua melhor opção está aqui, comigo, né? Então, crie estratégias, gere provas que comprovem que você é a melhor opção para ele, tá? Sendo assim, faça o seu cliente viver a melhor experiência. Quando ele viver a melhor experiência, ele com certeza pode ir em outro lugar por preço. Naquele momento eu não consigo ir na Fernanda, então eu vou aqui na esquina de casa. Quando ele chegar lá, que ele sentar, o café é ruim, o cheiro não é bom, ele vai levantar e nem vai comprar o produto, concorda? Então, assim, faça ele viver essa melhor experiência. E é uma coisa contínua, né? Tente manter essa rotina. Não faça isso assim, hoje eu tô num bom dia, eu vou oferecer isso, no outro dia eu não vou oferecer. Ele sabe o que você tem para oferecer, ele já viveu algo bom, ele quer continuar vivendo algo bom. Então, não deixe que falhas nesse processo aconteçam, tá? Sendo assim, você vai fidelizar o seu cliente. Então, você vai criar uma jornada tão amarrada que o seu cliente não vai querer, em hipótese alguma, ir em outro lugar, né? Então, você vai ter um cliente fiel por anos, como a gente tem muito aqui dentro do nosso espaço, tá? Então, o que eu quero te passar comece a fazer o mapa da jornada do seu cliente hoje, tá? Então, pense em todas aquelas perguntas que eu coloquei e comece a redigir isso em um mapa. Se você quiser fazer no caderno, ótimo. Se você quiser fazer isso em computador, tem uma ferramenta que eu uso muito de mapa mental que chama MindMeister. Eu vou colocar aqui na descrição do grupo, do vídeo. E qualquer coisa você pode usar essa ferramenta também, que é excelente, tá? E repita comigo.
Vou deletar da mente todos os pensamentos que me fazem sentir derrotado e vou viver a partir de uma perspectiva positiva. Os meus pensamentos irão impactar para melhor a vida de outras pessoas. Então, mais uma vez, vou deletar da mente todos os pensamentos que me fazem sentir derrotado e vou viver a partir de uma perspectiva positiva. Os meus pensamentos irão impactar para melhor a vida de outras pessoas. Repita em voz alta pelo menos umas 3 vezes e entenda que toda vez que você fizer isso, que você repetir essas mensagens que eu tenho colocado para você, isso vai te gerar um encorajamento, vai romper barreiras do medo e insegurança e você vai conseguir evoluir para um próximo passo. Então aqui eu quero dar mais uma dica de leitura que se chama, um livro que se chama O Jeito Disney de Encantar Clientes. Esse livro é muito legal para quem não teve a oportunidade de estar na Disney, enfim. Ele mostra o quão especial é o atendimento da Disney como um instituto, né, e não apenas os parques, enfim. E como que eles pensam na experiência do cliente. Tudo o que eles vivem lá dentro é pensado no consumidor e por isso que eles têm o sucesso que eles têm. Então, independente da empresa, do seu modelo de negócio, esse livro vai te acrescentar de alguma forma, com certeza. E ele é bem fininho, é bem tranquilo a leitura, tá? Então é isso, obrigada mais uma vez. No próximo encontro a gente vai falar sobre gatilhos mentais, que tem tudo a ver, é uma continuidade do que foi falado aqui nesse momento. Qualquer dúvida, não deixe de me chamar no Instagram. Se você tem vivido uma experiência diferente aqui com a gente, me fala o seu testemunho, me manda por direct, eu faço questão em te parabenizar ou ser uma ajuda para você em todo esse processo. Um beijo, até a próxima aula. Que o olho não viu, nem o ouvido ouviu. É o que Deus tem preparado pra você. Que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados. É o que Deus tem preparado pra você. Que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza